Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, Renan. Tudo Tudo ótimo. certo? Professora, vou passar só uns recadinhos antes da gente iniciar a aula, então, para a gente iniciar, então. Bom, pessoal, nossa quinta semana de aula. E como nós estamos na nossa quinta semana de aula, sempre nós temos o nosso Let's Talk, que geralmente é entre a quinta e sexta semana. E o de vocês já está definido, então. Vocês terão o Let's Talk de vocês, que vai acontecer no dia 6 do 6, tá? Então, às 19 horas, nós teremos o Let's Talk dessa disciplina, onde vocês poderão tirar dúvidas relacionadas à atividade mapa, participar da aula. Eu vou disponibilizar para vocês o link do Let's Talk lá no estúdio, não no mesmo formato que as aulas ao vivo, tá? Não vai estar na caixinha, mas sim num fórum para baixo das aulas ao vivo. Vocês vão procurar onde vai estar escrito Let's Talk e acessar o link para participar da aula daí no dia 6. Combinado? Bom, vocês têm todas as atividades já disponíveis para serem realizadas. Sempre muita atenção no prazo de cada uma delas, para vocês não se perderem. São 4 atividades. Tem a semana de conhecimentos gerais também. E tem também um aviso importante sobre o meu papel no mundo, onde vocês precisam, até o dia 15 do 6 informar qual o material didático que vocês desejam receber. Se é o livro físico, se é o livro digital. E para quem ainda não entende sobre o programa Meu Papel no Mundo, também pode observar lá na aba Meu Papel no Mundo como que funciona, qual que é o objetivo, e aí fazer a sua escolha. Recados dados por hoje. Agora então, deixa a aula com a professora Angélica. Professora, boa aula. Muito obrigada, Renan. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Aqui está perfeitamente tudo em ordem. Então, me confirma se tu consegue ver aqui, tá ampliado certinho? Assim, está Então, compartilhando, prof. pessoal, na aula de hoje a gente vai dar sequência àquela parte de cálculo da iluminação, né? Como dimensionar a iluminação. Agora, seguindo o método do ponto a ponto, tá? Então, quando a gente estiver falando assim de ambientes menores ou ambientes que usam mais de um tipo de luminária, que não é aquela iluminação geral, né? A mesma luminária repetidas vezes, como foi o caso que a gente usou na última aula, por exemplo, a gente vai, em geral, usar esse método aqui ponto a ponto, tá? Então, assim, quando a gente vai usar, for usar uso residencial, mesmo um uso comercial que tenha vários ambientes diferentes, né? Então, um ambiente que tu quer deixar um pouco mais intimista, um outro ambiente que seja mais um pouco mais de trabalho, né? Para cada um desses ambientes diferentes, a gente vai precisar de mais, menos luz, e a gente possivelmente, né, vai estar usando luminárias diferentes. Numa área, de repente, usa uma fita de LED, numa outra área usa pendente, outra área usa o spot, enfim, né? A gente pode usar várias luminárias. E aí, como que a gente vai fazer, tá? Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa fazer um levantamento sobre o que é esse ambiente que a gente vai estar trabalhando, né? Se tem só um uso, se tem vários usos, né? Então é bom fazer se organizar, né? Como se fosse uma tabela, enfim, ou fazer como se fosse um checklist, começar a entender, né? Que ambiente é esse, né? Que atividades vão funcionar lá e que moods, né? Que sensações, que humor, sei lá, vocês querem dar para esse ambiente, né? Tá? Mais intimista, menos intimista, enfim. A gente já falou, né, que isso tudo depende, vai refletir, por exemplo, nas temperaturas de cor das lâmpadas, né? Então vocês viram que as mais amareladas vão ser mais aconchegantes, né? Vão acabar dando um pouquinho mais de sono, né? Vão gerar um pouquinho mais de melatonina, tá? Já os ambientes com luz mais branca vão fazer o cortisol despertar, né? Então vão deixar a gente mais atento, assim, mais ativo, né? Mais desperto para fazer atividades que exigem mais concentração, né? Foco, etc. Tá? Então, a gente vai começar a
primeiro de tudo, né, uma das primeiras etapas que um projeto de arquitetura ou de design de interiores vai exigir é que a gente faça o levantamento físico daquele espaço, tá? Então, ir lá medir, né? Saber comprimento, largura, altura. Pode ser que vocês façam um projeto de iluminação num lugar que não vá ter forro de gesso, por exemplo, né? Que vai ter só é mais difícil, né, na verdade, né, fazer assim, mas se a gente for pensar em luminárias que sejam sobrepostas, trilhos, a gente consegue usar num teto que seja uma laje, por exemplo, né? Quando a gente está trabalhando com um forro, tipo um gesso acartonado, aí a gente tem mais liberdade, né, para fazer furação, embutir luminária, né, coisa que na laje a gente já não consegue fazer. Tá? Mas pode ser que o cliente que contrate vocês até tenha um gesso, mas ele não quer fazer um projeto novo de gesso. É mais complexo fazer dessa maneira, tá? Mas pode acontecer uma situação assim. Ou ainda, né? Ou vocês podem fazer um projeto completo, né? Que o cliente dá carta branca. Então, ou que não tem gesso nenhum e vocês vão propor um gesso, ou que tem um gesso e aquele gesso vai ser demolido, ser colocado um outro gesso. Então, a gente precisa entender que alturas a gente tem, né? Porque pode ser que num mesmo ambiente ou ainda, né, quando a gente está pensando numa casa mais integrada, né, que tem ambientes integrados, sala de estar, jantar, cozinha, tem vários ambientes mais integrados, a gente pode pensar em ter alturas de forros diferentes em determinados momentos. Então, ou a gente vai levantar essa altura para ver, né, até onde que a gente consegue chegar com esse forro, né? Ou a gente vai estar levantando para ver, aqui eu tenho um pé direito, aqui eu tenho outro pé direito, né? Tá? Então, isso pode se refletir no projeto ou pode ser algo mais fixo, né? Que a gente não vai conseguir mexer muito, tá? De qualquer maneira, essas alturas elas vão ser importantes também, né? As áreas, então, comprimentos e larguras vão nos dar as áreas, né? E aí a gente vai identificar os usos desse espaço, né? O que está acontecendo? Então, se for um ambiente comercial, que usos vão ter ali, né? O cliente que vai trazer isso para vocês, tá? Como que ele quer que seja, né? Se vai ter atendimento no balcão, se vai ter atendimento nas mesas. Enfim, essa é uma conversa que precisa existir entre o arquiteto e o cliente, né, para fazer essas definições. Pode ser que ele venha com tudo pronto, pode ser que vocês proponham, né, esses diferentes usos, né, no espaço. Se a gente está falando de um ambiente residencial, né, mais fácil, né, a gente já entende a princípio como que esses ambientes funcionam, né? Porque a gente vive num ambiente residencial, então é mais fácil da gente compreender, né? Então mesmo assim vai variar muito, né, em relação ao tamanho da casa, o padrão da família, os costumes da família, que tipo de atividades são desenvolvidas nesses ambientes, tá? Porque numa sala de estar, pode ser que só se assista a TV, ou eu posso ter uma sala de estar onde eu assisto TV, eu tenho um espaço de leitura, eu tenho um outro espaço de estudo, tá? Vai depender muito da família, então, que atividades que vão ser exercidas em cada ambiente. Isso é bem importante que vocês definam, tá? Depois, a gente vai definir, né, os níveis de iluminância recomendados de acordo com a norma, né? Então, a gente já viu que a norma ela traz, né, uma lista bem completa. Daí vocês vão ter que ir atrás disso, né? Mas, em geral, né, para ambiente residencial, vai ser ali em torno de 200 lux, 300, né? 350, daí nos ambientes de maior trabalho ali, né, que é cozinha, a gente pode ter um pouco mais, né, 500 lux, mas então vai ficar mais ou menos nessa faixa, de 200 a 500 lux como mínimo, tá? Mínimo. Então a gente sempre pode ter mais do que isso, tá? Fique Queria frisar isso, né? A gente não, isso daqui não é o limite máximo, né? É um limite mínimo, tá? E a gente sempre, quando a gente vai estar quando a gente estiver trabalhando com vários tipos de iluminação,
a gente vai estar trabalhando com diferentes circuitos também. O que que são esses circuitos? É ali, né? Quando a gente chega no interruptor, pode ter um interruptor simples, duplo ou até triplo, né? Então, cada uma daquelas teclinhas ali do interruptor vai ligar um circuito diferente. Então, de repente, o primeiro interruptor vai ligar uma sequência de 5 spots. O segundo interruptor vai ligar uma sanca. E o terceiro vai ligar a iluminação geral, digamos, do ambiente, uma mais centralizada, tá? Então, vamos pensar que a gente está trabalhando com diferentes circuitos, ou seja, pode ser que em alguns momentos eu queira menos luz, né? Uma iluminação mais difusa, eu vou desligar as outras duas, vou ficar só com aquela, tá? E de repente só aquela, só uma que eu for ficar, eu já quero que seja, né, que ilumine bastante, né? O suficiente. Então, pode ser que no final das contas, né, essa quantidade de lux, né, de iluminância que vai ter lá no final, vai ser bem maior, digamos, do que esse mínimo recomendado aqui, tá? Então, é importante a gente flexibilizar isso. Então, a gente vai ter, no geral, 3 ou 4 tipos de iluminação nos ambientes, tá? A gente vai ter uma iluminação mais geral, que a gente também pode chamar de ambientação, que vai ser essa iluminação assim para segurança, né? Para as pessoas não se baterem nos móveis, conseguir passar no ambiente, né? E tá entendendo, né? Tudo que está acontecendo, não acabar não esbarrando em alguma coisa, por exemplo, né? Conseguir fazer as atividades ali de uma maneira confortável, assim, segura, tá? É uma iluminação mínima, mais geral, tá? Então, ela vai garantir essa visibilidade, em geral, mais homogênea, né, para o ambiente inteiro, tá? Então, pensem que, no geral, né, quando a gente compra lá um apartamento, né, principalmente se for classe média, baixa, a gente vai ter um ponto central no ambiente, tá? Um só. Então, aquela ali é essa iluminação geral que a gente vai ter, tá? Como que a gente faz essa iluminação geral? Com luminárias de teto, em geral, então lembrando, né, que a gente tem essa ideia de que a iluminação ela sempre vai ser descendente, né, de cima para baixo. Isso pode acontecer com plafons, né, que são luminárias maiores, que podem ter mais de uma lâmpada dentro, por exemplo, que podem ser, por exemplo, de sobrepor ou de embutir. Podem ter painéis de LED, que estão bem comuns, né, hoje em dia, que tem uma potência, né, um consumo baixo e iluminam bastante. A gente pode ter luminárias de embutir, pode ter trilhos, né, com spots mais amplos, né, com aberturas de faixas maiores, por exemplo. Pode ter perfis de LED, tá? Então, aqui é um perfil de LED, que no caso aqui é de sobrepor. Posso ter luminárias que vão usar fluorescente tubular. Posso ter iluminação ambiente, né, geral, com fita de LED também, se ela iluminar bastante. Posso usar lâmpadas mais comuns, né, como essas de bulbo, tá? Então, tenho várias opções. E quando eu falo isso, eu tô falando tanto de lâmpadas, que é o caso dessas duas, né? Como de luminárias, né? Então, um plafond, por exemplo, é uma luminária, um spot, um trilho é uma luminária, um sistema ainda, né? Onde a lâmpada tá dentro ali da luminária, tá? Então, só para não confundir, um pouco a gente está falando de lâmpada, né? Um pouco a gente está falando da luminária, tá? Mas uma coisa depende da outra, né? Não é em cada luminária vai ter sua lâmpada específica, tá? Então, assim, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é, quando vocês estiverem fazendo um projeto de iluminação do ambiente que for integrado, né, que pode ser residencial, comercial, talvez não. Comercial é mais específico porque eu posso estar criando cenários bem diferentes, assim, né? Mas no caso dos ambientes residenciais, né, se vocês tiverem sala e cozinha integrados, mantenham sempre a mesma temperatura de cor, não precisa na cozinha colocar uma iluminação super branca, né, de 6.500 Kelvin, e no resto da casa 3.000 Kelvin.
trabalhem o tempo todo com 3.000 Kelvin, ou no máximo 4.000 Kelvin, né? Porque daí a gente vai ter essa iluminação mais quente, mais aconchegante, e não ficar variando, assim, né? Eu tô aqui num ambiente com uma iluminação quente, mas eu olho ali, eu tô vendo uma lâmpada fria. Isso não é bom, tá? Na verdade, pode até ser considerado um erro, assim, de projeto, ok? Então, feito isso, né? Eu tenho ideia da área daquele ambiente, eu sei os usos que vão ter naquele ambiente, eu sei qual que é a iluminância mínima que eu tenho que atender naquele ambiente. Aí eu vou partir para um cálculo que a gente vai chamar de método de lumens por área, tá? Então a gente vai ver o seguinte, ó, eu preciso ter um fluxo luminoso total, né? Que é o somatório, né? Do meu fluxo luminoso de todas as luminárias que eu estiver usando, e isso vai ser igual à iluminância que eu preciso ali, ou ainda, né? Toda a que eu estiver usando, excedente, no caso, vezes a área daquele ambiente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma sala de estar, né, que eu tenho 20 metros quadrados nessa sala de estar, e eu quero que tenha 150 lux, quero que tenha uma iluminação mais baixinha, aí quanto que eu vou precisar de fluxo luminoso? Ó, é só pegar os 150 lux e multiplicar por 20. E aí eu vou chegar em 3.000 lumens, tá? Ou ainda, né? Então, eu poderia estar considerando, não, eu quero a sala bem iluminada. O meu cliente, ele gosta de ambientes muito bem iluminados. Então, de repente, eu vou usar 300 lux, né? 400 lux, 500 lux nessa mesma sala. E aí, isso vai se refletir numa outra quantidade de fluxo luminoso total. E aí, a partir disso, né, tendo esses lumens, esse fluxo luminoso total, eu vou definir que tipo de luminária eu quero usar ali, tá? Pode ser todas iguais, podem ser luminárias diferentes, né? Mas eu vou definir, então, para cada luminária que eu escolher, qual que é o fluxo luminoso daquela luminária, tá? Então, por exemplo, eu escolhi usar essa luminária aqui, que é uma luminária de embutir, dimerizável, tá? Ela vai ficar embutidinha ali no teto, né? Eu tenho as dimensões aqui para depois, na hora de representar isso no projeto, né? Eu representar corretamente. E eu tenho as informações técnicas, né? Qual que é a potência dessa lâmpada, qual que é o fluxo luminoso dela, ela tem 1.600 lumens, o ângulo, né? E outras informações que a gente já viu aqui, tá? Então, é uma lâmpada, ela é de LED, tá? Ela é bivolt, ó. Ela tem uma voltagem de 100 a 240 volts, tá? E aí, com isso, a gente pode fazer, inclusive, um quadro, né? Usando a especificação dessa luminária, cor, temperatura de cor, o fluxo luminoso, a voltagem, ainda a potência, e ir listando, né, todas as luminárias e a quantidade de luminárias, né? Então, por exemplo, aqui eu precisaria de 2 luminárias, vezes os 1.600 ali, no caso, né, para chegar nos 3.000 lumens, né? Então, se eu pegar esses 3.000 lumens e definir que eu quero usar 2 luminárias, seriam 2 luminárias de 1.500. Ah, não, eu quero usar 3 luminárias, então seriam 3 luminárias de 1.000 lumens cada. E aí eu defino, então essa daqui tem 1.600, né? Se eu usar 2 luminárias dessa, eu teria 3.200 lumens, estaria atendendo aqui o meu dimensionamento, tá? Então, podem ser luminárias iguais ou diferentes, tá? Depois a gente tem um outro tipo de iluminação que a gente vai chamar de iluminação de tarefa, tá? Que é uma iluminação mais funcional. Então, uma coisa é essa iluminação mais ambiente, que é mais geral, difusa, não precisa ter uma quantidade, uma iluminância tão grande assim, porque eu só preciso, né, ler o ambiente. Mas quando eu estiver desenvolvendo uma tarefa específica, aí eu preciso ter um ambiente mais iluminado. Então, daí a gente entra lá na questão da cozinha, da bancada da cozinha, de preparo, né, onde eu vou cortar o alimento, que eu vou usar faca, ou um escritório, né, onde eu vou estar estudando, vou estar lendo, ou um espaço de leitura que eu vou estar lendo. Enfim, então cada tarefa, né? Quando eu tiver alguma tarefa específica que eu vou precisar de luz para desenvolver essa tarefa, aí eu vou ter mais iluminação, posso ter mais iluminação naquele ponto, né? Tá? Então,
Nesse caso, ó, que tipo de luminárias eu vou usar? Posso usar luminárias mais dirigidas, né? Então, pensar numa luminária de mesa, por exemplo, que eu consigo mexer, girar, tá? Pode ser o caso. Uma luminária de piso, por exemplo, tá? Pendente, né? Então, eu tenho uma mesa de escritório, né? Uma mesa de reuniões, alguma coisa assim, que não está encostado numa parede, né? Eu posso ter uma pendente vindo em cima dessa mesa, tá? Posso ter spots orientáveis, mas em geral não são spots que tenham um facho muito fechado, tá? Um ângulo muito fechado. Posso ter abajures, fitas de LED, tá? Enfim, tem uma gama grande de luminárias para a gente usar, mas pensem que elas vão estar mais focadas num espaço menor, assim, né? Um espaço mais dirigido. Então, uma coisa é essa iluminação geral, outra coisa vai ser uma iluminação que está bem específica. Por exemplo, aqui onde eu tô, tem uma mesa aqui que eu estou usando e tem vários spots aqui em cima de mim. Tem 3 spots bem direcionados aqui para essa mesa. Então, pode ser considerada essa iluminação aqui. Ela é uma iluminação que eu posso considerar de tarefa, tá? Porque aqui é o meu espaço de trabalho, por exemplo. Ok? E por último, né, ou ainda, eu posso ter duas variações aqui, que é a questão da iluminação de destaque, ou seja, eu tenho uma escultura, eu tenho um quadro, eu tenho algum elemento, uma textura na parede, uma pedra, uma planta, enfim, né? E eu quero destacar esse elemento. Aí eu vou usar um tipo de iluminação mais específica, mais direcionável, com facho em geral com um ângulo mais fechado, tá? E aí a gente vai falar então de spots que podem ser de sobrepor, de embutir, tá? O ideal é que eles consigam girar, né? Que sejam direcionáveis, tá? Aí, quando a gente está falando de lâmpadas, a gente está falando de lâmpadas tipo dicróica, R70, que são lâmpadas específicas para esse tipo de iluminação de destaque, e são lâmpadas que não devem ser usados na casa inteira, tá? Por quê? Porque tem um fluxo luminoso maior e ela acaba ofuscando a visão. E ela também, em geral, ela acaba aquecendo o ambiente. Então, se eu encher essas luminárias, meu consumo pode ser maior, vai ter muita luz, assim, né? Porque é uma luz focada, tá? Vai causar muito contraste e vai acabar consumindo mais e talvez até aquecendo muito esse meu ambiente, né? Então eu tenho que evitar, inclusive, colocar esse tipo de iluminação em cima de uma poltrona, em cima de sofá, porque a pessoa não gosta, assim, né, de sentar e ter uma luz em cima. Por exemplo, essa luz que tá vindo aqui em cima, para um sofá, ela já não é adequada, não é agradável ter essa luz chegando aqui na minha cabeça, né, no meu olho numa situação de um sofá ou de uma poltrona, não ficaria confortável, né? Tem uma hora que meio que cansa, assim, tá? Então, essa seria uma iluminação mais de destaque, quando eu quero destacar um elemento. Eu também posso fazer isso com fita de LED, com sanca, com alguns efeitos que a gente pode chamar de um cortineiro iluminado, ou uma parede que a gente pode chamar de wall wash, que é quando a gente faz uma sanca invertida voltada para a parede, tá? Vocês vão ver uns exemplos ainda na aula sobre isso. Mas a gente tem né, tem que cuidar só para a gente não colocar muito, né? Ela é uma iluminação de destaque, é pontual. Eu estou colocando em alguns poucos, né, elementos e bem específicos, assim, né? Tá? Porque eu não posso correr o risco aí de ofuscar, né, nem de aquecer, tá? Claro que essa questão do aquecimento, né, a gente também tem as opções da iluminação de LED, tá? Mas, em geral, as halógenas que são as halógenas comuns, né, que não são de LED, elas ainda
podem ter um efeito visual um pouquinho melhor ainda, tá? Tá, então feito isso, definindo, né, esses diferentes usos e as diferentes luminárias que eu posso estar usando, aí a gente vai fazer o cálculo, né, pontual para cada luminária, tá? Então, nesse método ponto a ponto, o que que vai acontecer, né? A gente vai analisar sempre a direção do facho de luz, tá? Então, pode acontecer da luminária ela tá direcionada para baixo e para o meu plano de trabalho, né? Então, vamos considerar que seja uma iluminação de tarefa, né? Então, o que importa é a altura do meu plano de trabalho e essa iluminação em relação ao meu plano de trabalho. Se essa luminária ela está vindo perpendicularmente, né? O facho de luz está chegando perpendicular ao meu plano. O que eu vou considerar aí é essa distância, né, entre o plano de trabalho e a luminária. Se eu estiver falando de uma iluminação mais geral, ambiente, aí o que me importa é a altura até o piso, tá? Então, é do piso até a luminária. Então, esse D, né, essa distância D, que é uma altura, ela depende do tipo de iluminação ali que eu estou considerando, né? Ou ainda, se for um quadro, né? Qual que é a distância até o quadro, mas daí a gente vai trabalhar com o próximo exemplo, que é com ângulo, tá? Então, assim, tem algumas lâmpadas e luminárias, né, que elas vão apresentar esse facho perpendicular à superfície, né, que a gente está querendo iluminar. E na hora de projetar, de distribuir as luminárias, a gente vai distribuir a luminária naquele ponto específico ali, né? Ah, eu quero que ilumine aqui, em cima da pia, né, em cima do vaso, sei lá, enfim, tá? Para essa situação aqui, o que que a gente vai, que cálculo que a gente vai fazer? A gente vai considerar essa equaçãozinha aqui, onde no E aqui a gente tem a iluminância em lux, o I a gente tem a intensidade luminosa em candela e o D, né, que é essa distância ou essa altura aqui ao quadrado, tá? Então, bem simples, tá? Então, pode ser que a gente tenha a iluminância, né? Então, se eu estiver falando de uma iluminação geral e eu tenho a iluminância, né? Que eu sei qual que é a mínima, ou ainda qual que eu estou querendo utilizar ali, que pode, né? Maior, acima daquele valor mínimo, eu posso definir qual luminária eu estou usando, e daí eu vou ter a intensidade luminosa daquela luminária ali, e aí eu consigo isolar o D, por exemplo, e definir qual que é a distância. Ou, se eu já defini a distância e tem a luminância, eu posso definir a intensidade luminosa, né? Então, eu posso querer definir várias variáveis aí dessa equação, né? Que pode ser o E, o I ou o D ainda, tá? Ou ainda, né? Ah, eu não sei exatamente quanto que é a iluminância que eu vou chegar com essa lâmpada, né? Ou com esse conjunto de lâmpadas ainda, né? Mas eu sei qual lâmpada ou qual luminária eu estou usando e eu sei que a intensidade luminosa é tanto e eu sei que a altura que eu estou definindo ali vai ser tanto. Então, com isso eu chego num valor da iluminância lá e vejo se aquilo ali está atendendo a norma ou não, tá? Então, por exemplo, né, ó, no caso da gente querer determinar a iluminância, né, no centro do facho, ou seja, ó, o facho ele tá vindo perpendicularmente, né, à luminária e ainda ao plano de trabalho. Se essa lâmpada for uma lâmpada dicróica de 50 watts, que tem uma abertura de facho, tá? Então toda luminária ela vai nos dar qual que é esse ângulo de abertura, tá? No caso aqui, está sendo dito que são 36 graus. Então, 36 graus e a intensidade luminosa, 2.200 candela, sendo que o pé direito da sala é de 3 metros. Tá? Então, determine o espaçamento entre as luminárias de forma que a iluminância fique uniforme. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó? Nessa situação, a gente vai considerar esse cálculo que eu acabei de mostrar para vocês, e a gente tem a intensidade luminosa, então a gente vai substituir o I pelo 2.200 candela, a distância, a gente sabe que o pé direito, né, é 3 metros, no caso aqui a gente está considerando o piso, né, a altura do piso mesmo, então 3 ao quadrado, né, e aí dividindo isso a gente vai chegar numa iluminância de 244 lux, tá?
Isso no meio aqui, né? Bem no centro. Nesse ponto aqui que vocês estão vendo, aqui a gente teria 244 lux, tá? O que já é ok, né? A gente viu numa sala de estar, no mínimo a gente precisaria 200 lux, então 244 já é aceitável, tá? Pode ser que eu queira colocar mais, né? Outros luminares, enfim, mas pela quantidade de lux seria ok, tá? Então, o que a gente vai considerar aqui, ó? O que é interessante a gente saber? Digamos que aqui eu tenho uma fonte de luz, uma fonte luminosa aqui, né? E, então, o meu piso, né, tá aqui embaixo. Eu tenho esse ângulo, né, que tá chegando a 0 graus aqui embaixo, tá? Que é perpendicular ao meu piso aqui. Aqui eu vou ter 100% dessa intensidade luminosa, tá? Nesse ponto aqui eu tenho 100%. A minha luminária, ela vai abrir, né, para a esquerda e para a direita, né? Se ela for simétrica, pode ser que não seja. E aqui a gente vai ter esse ângulo que vai ser dado lá pelo fabricante, né, da luminária ou da lâmpada, tá? Então, aqui eu tenho uma altura, H, aqui eu tenho uma distância D, se for essa altura aqui que vai me interessar, e aqui eu tenho um raio, né, sendo que 2 vezes o raio vai dar esse diâmetro, né, essa área aqui que a luminária vai conseguir iluminar lá no piso. O que é importante vocês saberem aqui? Que nesse ponto eu vou ter 100% da intensidade luminosa, e nesse ponto aqui, né, onde o ângulo abre, né? Então, do centro, metade do ângulo para a direita, né? Nesse ponto eu vou ter só metade da intensidade luminosa que eu tinha aqui, e nesse ponto aqui também eu vou ter só metade da intensidade luminosa que eu tinha aqui, né? Então, acho que deu para entender isso. Então, como que eu vou fazer para determinar a distância entre as luminárias, ó? Sendo que foi dito, né, que eu queria manter uma iluminância uniforme. Então, se aqui eu tenho 100% da intensidade luminosa e aqui eu teria 50, né? Se eu colocar uma segunda fonte de iluminação e não sobrepor, tá? Não quero sobrepor muito, mas praticamente, né, encostar uma na outra aqui no piso, ó, 50% dessa luz e 50% dessa vai dar 100% dessa, né? Então, eu consigo ter 100% aqui, 100% aqui, e assim por diante. Então, se eu estiver mantendo a intensidade luminosa, consequentemente, ali eu vou estar mantendo também a iluminância, tá? E isso significa, né, que essa distância entre as fontes aqui vai ser a mesma distância do meu diâmetro aqui, né, né, que essa luminária ela consegue iluminar, ou seja, 2 vezes o raio, né, esse raio aqui que eu posso calcular, tá? Então, posso chamar de diâmetro, né, ou 2R aqui, vai ser essa distância entre as fontes. Então, vai ser assim que a gente vai distribuir. Se a gente aproximar muito uma fonte luminosa da outra, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, esses ângulos, quando a gente estiver fazendo o projeto, essas áreas de sobreposição é que elas vão começar a se sobrepor demais, e daí vai dar um efeito diferente do que se elas não se sobrepuserem, ou ainda estiverem muito afastadas uma da outra, daí eu vou estar criando pontos de sombra, tá? Então, isso é importante a gente se dar conta também quando a gente estiver projetando, e isso vai depender dessa altura e desse ângulo de abertura da luminária, tá? Então, por exemplo, né, foi dito lá que aquela luminária tinha um ângulo de abertura de 36 graus. Então, para eu definir essa distância, né, eu vou pegar a metade daquele ângulo, né? Então, se tinha 36 graus, a metade são 18 graus, a altura ali era 3 metros. Então, eu consigo, né, por trigonometria, eu consigo calcular aqui qual que é esse meu raio, né? Então, isolando aqui, eu consigo chegar num raio de 97 centímetros e o diâmetro, ou 2R, né, que seria a distância das luminárias, daria algo em torno de 1,95 ali, né? 2 metros, tá? Entre as duas luminárias, tá? Então, assim eu consigo definir, né, de quanto em quanto eu vou ter essa distribuição das luminárias para que eu mantenha uma iluminância uniforme sempre, tá? Outra coisa é quando a luminária ela não está perpendicular ao meu plano de trabalho. Então, eu tenho uma distribuição da luminária e o meu plano de trabalho, de interesse, tá? Ele
não está exatamente abaixo ali, né? Criando esse ângulo perpendicular ali de 0 graus, né? Ou de 90 graus, tá? 0 graus vai ser em relação ao diagrama que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Então, nesse caso, a gente também tem a iluminância, também tem a intensidade luminosa igual ali, tá? Só que aqui ele está usando esse x para, né, para dizer que não é a 100%, né? Vai ser uma intensidade luminosa, desculpa, vai ser a intensidade luminosa exatamente igual a que a gente tinha antes, né? Mas aqui eu estou indicando que eu estou usando vou ter um ângulo ali, né? E vou dividir isso pela distância, né? Por esse d ao quadrado aqui, tá? Vezes o cosseno do ângulo. Só que se a gente isolar ali o que é o cosseno do ângulo e tal, a gente vai ver que a gente pode escrever essa fórmula tanto dessa maneira, essa equação, ou ao invés de usar o d, usar o h, né? Então, dependendo do valor que eu tenho ali, pode ser mais fácil usar h, pode ser mais fácil usar o d. Nesse caso, seria a altura ao quadrado, e daí, né, por causa dessa relação, a gente teria o cosseno ao cubo ali do ângulo, ao invés do cosseno do ângulo, tá? Então, se usar o d ao quadrado, que seria a hipotenusa aqui do triângulo, a gente vai usar só o cosseno, e se usar a altura, aqui, que seria o cateto adjacente, a gente vai usar o cosseno ao cubo, tá? Mas é só para indicar esse ângulo, né, em relação à luminária. Então, a luminária está fazendo facho aqui para baixo, perpendicular, né, formando 90 graus, ou no caso, 0 graus ali, que a gente vai ver no diagrama. E a partir desse ponto, a gente vai abrir o ângulo até chegar no nosso ponto de interesse, né, que pode ser uma mesa, por exemplo, tá? Então, essa altura poderia ser a altura em relação à altura da mesa, tá? Para a gente encontrar essa intensidade luminosa no ponto que a gente vai escolher, vocês vão ver que as luminárias, elas dão esse tipo de diagrama aqui, tá? Que é uma curva de distribuição luminosa para cada luminária. Então, cada tipo de lâmpada vai ter uma distribuição luminosa diferente, tá? E esse ângulo vai mudar bastante. Então, que nem eu falei, quando a gente está usando essa iluminação mais focal, né, para destacar algum elemento, um quadro, em geral a gente vai usar ângulos mais fechados, tá? Isso vai mudar aqui a forma como esse diagrama se comporta, tá? Então, para esse exemplo aqui, eu tenho esse diagrama e a gente tem essa curva aqui, ó, que é a curva referente à luminária, tá? A gente tem essa distribuição dos ângulos, né? E a gente tem a distribuição da intensidade luminosa ali também. Então, cada arco desses, né? Cada linha curva dessas, eu vou ter uma intensidade luminosa aqui. E aí a gente tem que ver qual que é o ângulo que nos interessa, né? Então, em relação ao plano de trabalho, né? Da luminária em relação ao plano de trabalho, ó. Então, pensem, aqui está a fonte luminosa e ela está voltada para baixo, ó. Então, aqui está 0 graus, né? E conforme eu vou abrindo aqui, ó, 10, 20, 30, vai ser o ângulo que eu vou definir lá em relação ao elemento que eu tenho interesse, tá? Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai considerar ali a intensidade luminosa. O C aqui, né, da equação é a intensidade da curva, que eu vou ler aqui no diagrama, dividido por 1000. O N é o número de lâmpadas que eu vou usar nessa luminária, e o L é o fluxo luminoso daquelas lâmpadas, tá? Então, para descobrir essa intensidade luminosa, primeiro a gente vai observar aqui, né, o diagrama, sabendo qual que é esse ângulo, né? Então, primeiro eu preciso definir o ângulo e verificar nesse diagrama da lâmpada lá no site do fornecedor da lâmpada, tá? Então, considerem que esse meu ângulo fosse 30 graus, né? Eu tenho uma mesa e essa mesa, ela estaria a 30 graus ali em relação àquela luminária. Como que eu vou fazer para calcular isso? Então, vou substituir aqui, tá? Esse meu diagrama, né? Então, aqui, ó, no ângulo de 30 graus, a partir da perpendicular aqui, ó, na linha dos 30 graus, onde que essa linha tá cortando aqui a curva, ó, tá cortando, né, a curva nesse ponto aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, eu preciso ver quantos
qual que é a intensidade luminosa. Ó, aqui é 300 candela, 320, 340 candelas, tá? Nesse pontinho aqui, ó. Então, 340 candelas nesse ponto, tá? Então, vou substituir ali o C por 340. Nesse caso, essa luminária tem uma única lâmpada, então o N é 1, e o fluxo luminoso dessa luminária dessa lâmpada, né, no caso, é de 750 lumens. Então, substituindo isso, eu chego, né, numa intensidade de 255 candelas, tá? E eu tenho uma altura ali do meu plano, desse meu plano de trabalho até a luminária, né, a altura, no caso da vertical, de 1,5 m, digamos. Daí eu posso voltar ali para aquela minha primeira equação ali, né? E substituir os valores considerando esses valores que eu tenho ali, né? Então, os 255 candelas, eu vou substituir aqui, tá? No caso aqui, eu estou usando a equação com o d ao quadrado, então, se a minha altura é 1,50, né? Por trigonometria ali, eu chego que essa distância é 1,73. Poderia ter usado a equação que está usando o h ao quadrado aqui, só que daí o cosseno seria o cubo, tanto faz, vai dar na mesma, tá? Então, nesse caso, eu resolvi alterar o valor do, né, calcular o valor do D ali, que seria 1,73 ao quadrado, tá? Vezes o cosseno dos 30 graus cada minha luminária. Então, eu chego numa iluminância ali de 74 lux. Olha como é pouquinho, tá? Então, aí a gente tem que entender, né? Uma lâmpada de 74 lux vai ser suficiente para iluminar um ambiente? Não vai, né? Mas eu já estou considerando que no resto do ambiente eu tenho uma outra iluminância, né? Daquela outra fonte. Eu estou falando de uma iluminação mais pontual, aí pode ser que vai funcionar, né? E eu posso estar trabalhando com mais luminárias também, tá? Então, aqui que a gente tem que começar a entender, funciona, não funciona, tem que aumentar, tá? E aí, no caso, como em geral a gente está trabalhando com várias luminárias, a gente pode fazer, né, sempre o somatório, deve fazer sempre o somatório de todas as fontes, né? Então, algumas luminárias vão estar perpendiculares ao meu ponto de interesse, que no caso é esse daqui, e outras luminárias vão estar sempre formando um ângulo. Então, eu poderia estar considerando, né, essas relações que a gente viu, as duas equações, né, juntando, eu vou conseguir considerar todas as luminárias para aquele ponto ali, tá? Outra coisa que a gente precisa ver é a questão do ofuscamento, tá? Então, assim, como eu falei, quando a gente usa muita luz, né, a gente vai ter problema de ofuscamento, né? Isso pode vir tanto do sol, né, ou o sol quando reflete num espelho, ou uma luz muito forte que eu tenha no ambiente, tá? Se eu tiver muita luz no ambiente, ou ainda se eu tiver uma luminária que eu fico vendo diretamente a lâmpada ali, aquilo ali pode, né, causar ofuscamento também, tá? E isso não é legal porque vai cansar a minha vista, né? Vai me estressar, tá? E a gente consegue calcular isso, tá? Então a gente vai ter uma unidade, né, que a gente usa, que a gente chama de UGR, que é índice de ofuscamento unificado. A gente não vai calcular isso agora, tá? Não dá tempo da gente ver todas essas coisas, mas é importante vocês saberem que sempre evitar, né, que a gente fique olhando a lâmpada, né? Ou usar uma luminária muito forte e de frente, assim, para os olhos, né? Não vai dar, não vai ser agradável, tá? Então, isso é uma coisa importante de se perceber. Esse ofuscamento, né? Ele pode ser causado, então, tanto pelo sol, né? Se a gente ficar olhando para essas fontes luminosas, a gente pode ter perdas de visão, tá? Pode, inclusive, ficar cego, tá? Então, é importante vocês saberem, assim, um ofuscamento fisiológico, né? Que a gente não consegue enxergar, ele vai ser em torno lá de 25 mil candelas por metro quadrado, tá? Bastante, sendo que
Uma luminância adequada aí para escritórios vai ser em torno de 100 candelas por metro quadrado. Então, veja, 100 candelas por metro quadrado está adequado e 25.000 candelas por metro quadrado aí é muita luz, eu vou estar sendo ofuscada, tá? Então, a gente consegue fazer esse cálculo aí também. Aqui, gente, eu vou passar um videozinho para vocês que eu achei interessante, que é como fazer um dimensionamento de um quarto pequeno, tá? É um vídeo que Hoje eu resolvi pegar uma planta de um quarto pequeno e junto com você desenhar ele pra gente ver o que a gente pode usar de iluminação nesse quarto. É um vídeo rápido, então vamos lá. Fala pessoal, essa é a planta, então a gente tem um pouquinho mais do que 3 metros por 4 metros, então uma planta aí de uns em torno de 12 metros quadrados, de um apartamento comum. É o seguinte, simulei aqui uma entradinha, aqui a gente tem um aparador, mesinhas laterais, aqui daquelas soltas, né? Uma cama e um roupeiro. Como que a gente ilumina um quarto pequeno desse então? É o seguinte, eu já preparei aqui na segunda camada uma sugestão minha. Eu gosto muito de tubinhos, vocês sabem, eu acho que mesmo que você tenha um teto de gesso, eles compõem a decoração. Eu acho que nunca você pode usar só uma iluminação com fitas de LED, gente, por quê? Eu chamo a iluminação de fitas de LED uma iluminação fosca. O que ele chamou de tubinho ali são spots de sobrepor, tá, gente? Então, não sei se vocês viram ali, ó, aqui na imagem. Não sei se eu consigo voltar aqui. Tem um teto de gesso. São spots eles de sobrepor. A decoração. Eu acho que nunca você pode usar só uma iluminação com fitas de LED, gente, por quê? Eu chamo a iluminação de fitas de LED uma iluminação fosca, porque ela é muito homogênea, ela não dá tanto brilho. Então esses pontos focais, eles vão dando jatos de brilho no teu projeto. Eu gosto sempre de usar 3 unidades, eu acho que 1 é pouco, fica sozinho, 2 fica bacana, mas 3 fica ideal. Eu tenho usado muito na marca Ascendi, que é uma marca bacana, tem outras marcas também, mas eu tenho usado na Ascendi pelo acabamento dela. E eu gosto muito de utilizar com dicróica, tá? Então eu utilizo de dicróica. Por que eu não utilizo com a R70, com par 20? Porque, como ele é um tubo redondo ou quadradinho, quanto maior a lâmpada, maior o diâmetro essa peça fica, ou maior as faces, né, do quadrado ficam. Então fica muito robusto. Então eu tenho preferido e optado por usar sempre dicróica, que fica mais sutil. E aí você utiliza ele no aparador, aqui no ladinho do aparador, né? Não centraliza não e nem distribui, como de vez em quando eu vejo, distribui no aparador, que eu acho meio jacu, tá? Eu acho que tem que ser meio estiloso assim, daí você pode colocar um quadro aqui, ó, com uma bandeja, fica super legal, tá? Porque você já vai ter a iluminação geral do quarto e realmente os tubinhos vão vir para dar aquele jato de luz potente. Frente ao roupeiro, a gente vai ter uma cena que é a cena mais técnica, né? Normalmente na frente do roupeiro a gente utiliza a 20. O roupeiro normalmente tem 60, ou seja, isso tudo aqui fica a 80, do meio do embutido. Eu sugiro para vocês sempre trabalharem com embutidos assimétricos. Embutidos assimétricos, ó, a gente tem um embutido que é o retinho, assim, onde a lâmpada vai aqui. Bom, eu vou deixar uma sugestão para vocês de vídeo aí, que é onde eu falo desses embutidos assimétricos, tá? Daí vocês veem melhor. Mas esse é um embutidinho reto e o embutido assimétrico é esse daqui que a lâmpada fica um pouquinho inclinada. Esse embutido é excelente, deixa eu tentar simular uma plantinha para você, aqui do roupeiro. Então imagina que o roupeiro está aqui e o embutido está aqui, tá, gente? Aplicadinho jogando luz para cá, certo? Se você aplica ele a 20 centímetros do roupeiro, você já consegue ter a 20 centímetros o início do facho de luz, tá? Aí ele banha o teu roupeiro de luz. Então, como você tem o roda-teto no roupeiro, você fica com pouquíssima sombra. Por isso que eu gosto muito desse embutido, tá? Ele não cria... Vou dar um exemplo para você. Esse embutido aqui, ó, profundo. Ele é direcionável, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ele é direcionável. Mas por mais que você direcione a lâmpada para cá, vai bater o fluxo luminoso da lâmpada aqui. Então, por isso que eu gosto desse aqui, ó. Ele já vem, né, preparado para essas atividades que é iluminar roupeiros, móvel de cozinha, é perfeito para esses móveis que vão até o teto, ok? E cabeceira de cama. Cabeceira de cama a gente tem um outro circuito, que para mim é o mais gostoso. Vou mostrar um projeto da Fernanda Marques para vocês, porque é uma das melhores arquitetas do Brasil. Gente, Observem, gente, olhem o que está acontecendo no forro. A gente não tem um ponto central de luz geral. Não existe uma iluminação geral com um ponto específico, tá? O que está dando a iluminação geral, né, que seria de ambientação aí, é a própria sanca, tá? Com LED. Então a gente tem aqueles spots lá para essa iluminação mais de tarefa, né? Do roupeiro. E a sanca aqui, ela está sendo usada para essa iluminação mais geral mesmo do ambiente. E daí o resto são luminárias de
né, de mesa, no caso. Como fazer uma suíte com um teto limpo, bonito, que o cliente chega a pensar, falar assim, meu Deus, será que vai ter luz o suficiente? Vai ter luz. É só você escolher a fita de LED correta. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre fita de LED. Para você usar... deixa eu pegar aqui uma canetinha. Para você usar de 3 a 4 metros de fita na cabeceira e iluminar, você tem que usar uma fita com mais de 900 lumens por metro. Ou se, por exemplo, você optar, Valdir, eu tenho uma fita aqui que eu achei que é de 700 lumens ao metro, né? Posso usar 2 voltas aqui? Eu tenho 3 metros aqui, posso usar 6 metros? Pode. O que eu queria te ensinar? Se você for usar uma fita de LED, normalmente aquela lâmpada bulbo, a bolinha, né? A bolinha assim, a bolinha, ela tem 550 lumens. Se você for usar uma fita de LED de 700 lumens, você já sabe que você está usando uma fita de LED que a cada metro da fita de LED você tem mais do que uma bulbo dessa daqui, tá bom? Agora, se você usar uma de 900, você tem quase o dobro. Então, o ideal para uma área dessa de cabeceira de cama aqui é que a gente tenha mais ou menos umas 6 a 8 lâmpadas bulbo. Isso significa 4.000 lumens, que é exatamente isso daqui, ó, 4 metros dessa fita. Bom, se vocês forem pensar agora em cenário, gente, aqui deixa eu colocar a camada 3, aqui. O que você pode criar de cenário? A pessoa entrou no quarto, ela... Esses 4.000 lumens ali, gente, ou ainda os 3.300 a 4.400 lumens que ele calculou ali, se vocês dividirem pela área do quarto, que dá 12 metros quadrados, daria uma iluminância de 275 lux, tá? Então, lembre, né? O quarto, no mínimo, 200 lux, e com essa iluminação ali que ele falou, 200 está dando 275. Tá? Mais os outros pontos, né? E mais os pontos do roupeiro. Acende e desliga o roupeiro dela, porque se ela estiver saindo do quarto trocada também, ela desliga o roupeiro. Então não tem necessidade de ter na cabeceira de cama, porque o roupeiro é uma iluminação que você vai estar usando só na hora de se trocar. Os tubinhos, você pode ligar e acender na hora que você estiver entrando no quarto. Você pode deixar um paralelozinho para desligar na cama também. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você queira ver TV e você não quer nenhuma luz ligada. Você pode deixar os tubinhos com a função tipo de um abajur e ligar e desligar na tua cabeceira. E a luz na cabeceira da cama, que é representada por esse circuitozinho azul aqui, você pode ligar e desligar dos dois lados e ela já está ali na cabeceira da cama. Então ficaria legal fazer um paralelo também. Para ninguém ter que, por exemplo, vamos supor que você durma desse lado aqui, você não ter que vir do outro lado da cama só para desligar. Ah, Júnior, mas eu quero mais luminosidade porque o meu cliente gosta de muita luz e como luz é particular. Não, don't worry, né? Só duplica. Você não tem luz aqui nessa parede? Coloca a luz nessa parede aqui. Bom, gente, só quero explicar o que é esse sopro de luz aqui que eu ainda não expliquei para vocês, né? Aqui está a parede, certo? Aqui está o teu forro. Então, aqui está o teu forro. Quando você for descer com o teu forro de gesso, eu falo muito disso, quando você for fazer o seu forro de gesso, tá? Ao invés de você vir com ele até a parede, você não vem. Você para um pouquinho antes, tá? E você vai fazer um recuo que eu chamo de sopro de luz. Mostra aí uma foto. Que é o sopro de luz. Essa técnica onde você aplica a fita de... Isso pode ser chamado de sanca invertida, pode ser wall wash, tá? Pode até ser um cortineiro iluminado, se tiver uma cortina, tá? O funcionamento é bem similar. Então aqui, ó, você aplica a fita de LED ali, você esconde a fonte da fita de LED aqui dentro do gesso. Como que você faz isso, Júnior? Você tira um pedacinho desse gesso aqui na hora da instalação, tá vendo aqui, ó? Você tira um pedacinho do gesso na hora da instalação, recorta. Então daí você vai cortar, vai jogar a fontezinha lá para dentro do gesso, vai instalar a fita de LED e daí depois, novamente, ele pega e coloca... Opa! Deixa eu pegar aqui e coloca o gessinho de novo para você, gente. Tá? Então a fontezinha fica ali dentro, ligadinha na fita. Então isso é a técnica do sopro de luz. Quais são as medidas, Júnior? Normalmente aqui na boca eu deixo de 12 a 15. Isso aqui é como se fosse uma grande dilatação, tá? Então a nossa arquiteta ela sempre detalha pra gente assim, ó, de 12 a 15, tá? Eu tô fazendo num projeto agora 10. Eu depois boto foto para vocês lá no Insta, acho que vai ficar super bonito. A altura aqui você regula pela proporcionalidade do rebaixo do teu gesso que você já tem lá. Ah, eu já ia fazer o rebaixo com 10. Então beleza. Vamos só dar um zoomzinho, gente, nisso daqui, ó. Nisso daqui. Vamos lá, deixa eu até puxar pra cá. Ó, isso daqui é o seguinte. Você vai ter que fazer assim, ó. Você vai ter que fazer uma bordinha aqui, ó. Você não pode fazer reto. Você tem que fazer essa bordinha para esconder a fita de LED de quem vê. Então, a fita de LED, ela vai estar jogando, o faixa de luz dela vai estar jogando pro teto.
Essa luz vai para o teto, rebate e volta dessa maneira aqui, ó. Que a luz é uma linha reta, então ela volta. Vocês entenderam? Então, essa partezinha aqui, ó, é muito importante. Normalmente isso daqui tem que ter pelo menos 2 a 3 centímetros, tá bom? Essa partezinha aqui, ó, gente, que dela esconde a fitinha de LED. E vocês sabem que a fita de LED tem menos de 1 centímetro olhada pela face frontal dela, né? Bom, é isso. E aí, gostaram desse novo jeito? É claro que eu ainda estou me embananando todo para desenhar no tablet com essa canetinha, mas eu queria saber a sua opinião. Então comenta. Tem muita dificuldade de voltar para a aula aí. Pessoal, deu para entender a aula de hoje? Renan, dúvidas? Vou mandar um outro vídeo para vocês, pessoal, que eu achei bem legal. Dependendo do tempo que tivesse, eu ia passar um, dependendo, ia passar outro. Vou mandar aqui no chat, tá? Depois assistam. Mandei aí no chat, gente. Depois vocês assistam. Tá Tá bom? aqui o link já no chat. Obrigado, professora. Pessoal, alguma dúvida? Bom, então lembrando, sexta-feira temos nosso Let's Talk às 19 horas. Venham preparados, venham com as dúvidas que vocês tiverem. Vai ser o momento para isso. Professora, aqui tinha uma mensagem da Júlia. Eu tinha até deixado uma estrelinha para lembrar. Ela perguntou: em ambientes de área de trabalho é possível se utilizar uma luz mais neutra, mas não um neutro amarelado? Sim, claro, Júlia. O neutro, né? A luz branca neutra, ela é em torno de 4.000 Kelvin. Daí, do 3.000 para baixo ali, vai ser bem amarelado, né? Alaranjado, vai começar alaranjado, 2.700 mais alaranjado. E 4.000 é a luz neutra. Daí, mais que isso, já vai lá para os 5 ou 6.500, que daí já vão ser bem brancas azuladas, né? Então, a neutra que não é amarelada é 4.000. Tu pode sim, não tem problema. Respondido, então. Ah, ela falou aqui no mapa dela ela quer uma ambientação mais aconchegante. Mas mais aconchegante, então, seria mais em torno de 3.000 daí, tá? Perfeito, então, professora, vamos finalizar a aula. Muito obrigado pela aula de hoje, foi excelente. Pessoal, se tiverem dúvidas depois, posteriormente, manda para mim lá no Fale com o Mediador, a gente discute, conversa. E sexta-feira, encontro marcado aqui novamente, ok? Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.